Hebreus capítulo 9, versículo 1 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar, todos. Dando continuidade, então, aqui à exposição de Hebreus, essa carta do apóstolo Paulo, onde no capítulo 8, nós vimos, a partir do versículo 6 em diante, que Jesus, ele alcançou um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. E aí, nos é dito no final do capítulo 8 que essa melhor aliança, ela foi revelada, né, como uma nova aliança, lá em Jeremias, capítulo 31. E aí, no versículo 13 de Hebreus 8, versículo 13, diz assim, dizendo nova aliança,
envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então já foi, né, a própria revelação de Deus, onde ele diz que firmaria uma nova aliança, já dá a entender que a antiga foi declarada como, foi tornada velha. Portanto, se envelhece, está, como diz aqui, perto de acabar. No versículo 1, agora do capítulo 9, nós temos o seguinte: ora, também a primeira o quê? A primeira aliança. A primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Havia sido estabelecido, né, pelo Senhor. Quando Moisés, né, subiu lá no monte, né, foi dando todas as prescrições para ele, né, de item por item, né, das coisas que haveriam no tabernáculo. Né, as cortinas, a composição, né, de tudo, todos os detalhes. Né, a gente vai lendo lá o livro de Êxodo, né, o final de Êxodo, e quase metade do livro de Êxodo é só descrevendo esses aspectos desse santuário terrestre. Todos os detalhezinhos, assim, as medidas, a altura, comprimento, tudo, sabe, as cores, os materiais, né, tudo Deus foi dando assim, ó, exatamente as descrições. Como nós já vimos também, no capítulo, quando eu expus na semana passada, no capítulo 8, ó, capítulo 8, versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Ou seja, todas aquelas coisas, eles eram tipos, eram sombras, exemplos que apontavam para uma realidade maior, celestial. E aí diz assim, versículo 2: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro. Hebreus 9, versículo 2, tá? Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, algo que se chama o santuário, né? Também chamado assim, o lugar santo. Então esse era o santuário, no caso do tabernáculo, ele tinha 2 compartimentos. O primeiro deles era chamado lugar santo, ou santuário, e o segundo era chamado de o santo dos santos, ou também chamado o lugar santíssimo. O lugar santo, o lugar santíssimo, o santo lugar e o santo dos santos. Então havia esses 2 compartimentos. No primeiro, como diz aqui, havia um candelabro, a mesa, né, e os pães da proposição em cima daquela mesa. Eu não vou me alongar aqui no significado dessas coisas, mas eu também não quero deixar de mencionar, né, brevemente, né, para o que estavam apontando essas coisas. Por exemplo, o candelabro, né, havia 7 lâmpadas nesse candelabro, era um candelabro com 7 hastes. Né. Inclusive nós vemos no Apocalipse, onde eu já comentei também, né, que estão ali descritos no livro de Apocalipse esse santuário, esse templo celestial. E nós vemos, né, que assim, são mencionados os 7 Espíritos de Deus. Né, não que literalmente Deus possui 7 Espíritos, né, mas isso aponta para a plenitude do Espírito. E então tanto isso aponta, né, para o Espírito Santo como para o próprio Jesus, onde Jesus, quando ele se manifesta ao mundo, é dito que ele é a luz do mundo. Então, nesse sentido, né, o candelabro está apontando tanto para o Espírito Santo e a iluminação, né, com a qual o Espírito Santo, né, vem sobre nós, como também para o próprio Cristo, onde é afirmado que Cristo é a luz do mundo. É também mencionado aqui os pães, né, a mesa com os pães da proposição. Isso aponta, por exemplo, para a própria mesa, né, que nós temos hoje, né, onde aqueles pães, é interessante que aqueles pães que havia lá, eram 12 pães, um para cada tribo, elas justamente apontavam para o povo. Só que, ao mesmo tempo que aponta para o povo, aponta também para Cristo. Nos 2 sentidos, porque o pão da ceia, agora trazendo, né, para o nosso pão, ele simboliza o quê? Ele tem um aspecto duplo de simbolismo, meus irmãos. O pão da ceia tanto simboliza, primeiramente, o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, partido por nós,
Mas esse pão também simboliza a própria igreja, que, pela fé em Cristo, é colocada no corpo de Cristo, passa a fazer parte do corpo de Cristo e é chamada dessa forma. A igreja ela é chamada o corpo de Cristo. Portanto, o pão da ceia, ele tem esse significado, esse simbolismo duplo, tanto apontando para o corpo de Cristo, no caso que ele entregou lá na cruz, como também para o corpo de Cristo no sentido da igreja, da comunhão dos santos. E o pão lá, né, no tabernáculo, aqueles 12 pães em cima da mesa, também apontavam para as tribos, mas apontavam para o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Aí diz assim, versículo 3, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro. Por mais que o incensário, normalmente, no dia a dia, ele ficava no lugar santo e não no Santíssimo. Mas, aqui o foco principal que está sendo dado é para o dia da expiação. E no dia da expiação, o incensário, ele era, havia um incensário que o sumo sacerdote entrava, então, no Santo dos Santos, e ele enchia a parte de dentro, então, do Santo dos Santos, com a fumaça do incenso. Justamente, ele entraria, então, lá para poder fazer a expiação, já com aquele ambiente do Santo dos Santos cheio de incenso. Enquanto nos demais dias do ano, todos os dias os sacerdotes entravam e oficiavam ali, queimavam um incenso, mas apenas no lugar santo, não no Santo dos Santos. Mas no dia da expiação, o incenso, ele era dentro, lá do Santo dos Santos. Por isso que aqui é mencionado, vinculado ao Santo dos Santos, o incenso. Porque o foco que está sendo dado não é no cotidiano, mas sim no dia da expiação. Aí diz assim, então, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor. A arca da aliança, meus irmãos, ela aponta para o que é celestial, ela aponta para o próprio trono de Deus. E é interessante, o que estava sobre a arca? É dito assim, coberta toda de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Um vaso de ouro que continha o maná. Aqui novamente, Jesus mesmo diz lá em João, capítulo 6, é muito interessante a relação que Jesus faz com o maná, em João 6. Diz assim, versículo 31 em diante. João 6, versículo 31 em diante. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Isso aqui era a resposta do povo para Jesus, dos judeus ali, com quem Jesus estava falando. Disse-lhes, pois, Jesus, versículo 32, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Jesus, ele é o verdadeiro maná. O maná que Deus deu, que de fato alimentou o estômago daquele povo lá no deserto por 40 anos, ele era apenas um tipo que apontava para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E esse maná foi colocado dentro de um jarro de ouro e colocado dentro da arca, aonde Jesus, uma vez que fez a expiação dos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e está onde? No trono de Deus, que é para o que aponta a arca. Aí o que tinha mais aqui na arca? Além desse jarro de ouro, que continha o maná, diz assim, e a vara de Arão, que tinha florescido. A vara de Arão que tinha florescido. Aponta para Cristo? Aponta para Cristo também. É muito tremendo assim, várias vezes a minha esposa já pediu, amor, prega sobre a vara de Arão. Uma vez eu fiz uma pregação, Deus deu graça, assim, foi muito bênção, assim, isso já faz mais de 10 anos, e uma pregação sobre a vara de Arão, E o que acontece, Então, o povo estava lá no deserto e eles eram muito rebeldes.
eram muito duros de coração, de dura cerviz. E chegou um dado momento onde eles começaram a questionar, né, a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Só que isso após várias outras rebeldias. Tipo assim, eles já haviam se levantado várias vezes e por fim novamente se levantam e questionam o sacerdócio de Arão. E aí é feito, Moisés pega e fala, não, vamos fazer o seguinte então. Cada líder, né, de uma tribo vai trazer aqui uma vara. E Arão vai trazer a vara dele também. Que era aquela mesma vara, né, que Moisés tinha lá tocado no rio Nilo, né, transformado as águas em sangue e tudo mais, né? Aquela vara que ia acompanhando eles ali. Eles colocam aquelas varas todas, né, então 12 varas, uma representando cada tribo, diante do Senhor. Ou seja, diante da arca da aliança. E aí foi dito, aquela vara que florescesse, né, era aquela que, então, era aquele que Deus estava escolhendo, né, de fato, confirmando, né, como o seu sacerdote. E aí, vamos lá, passa a noite, no dia seguinte, todas as varas estão lá, secas. Mas a vara de Arão, que, né, já vinha sendo usada há muito tempo, ou seja, era uma vara muito seca. O que tinha acontecido com aquela vara? Ela tinha brotado, tinham crescido brotos nela, mas não apenas brotos. Havia também florescido. Haviam flores naquela vara. E não apenas flores, haviam também frutos de amendoeira. Portanto, nós podemos, né, fala assim de amêndoas, né? Portanto, podemos identificar que aquela vara vinha de uma árvore de amendoeira. Mas, né, passado tanto tempo, o que acontece com a planta depois que ela pega um pedaço, né, de madeira, né, que estava numa planta, numa árvore, depois de um tempo, isso ali está vivo ainda? Não, né? Mas para o que então estava apontando isso? Para a ressurreição. Estava apontando para a ressurreição. E dessa forma, o Arão foi confirmado como sacerdote. E Jesus, especialmente por causa da sua ressurreição, e aonde, uma vez ressurreto, a morte não mais tem poder sobre ele, portanto a sua vida, a partir da ressurreição, ela é indestrutível, justamente é um dos motivos que o faz ser o sacerdote escolhido por Deus. Como é dito aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 16. Versículo 15 e 16. Muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, no caso Jesus, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Ou seja, essa vida que é manifesta em Cristo, especialmente após a sua ressurreição. E aí, o Cristo ressurreto sobe aos céus e está assentado à destra do Pai, no seu trono. Assim como aquela vara de amendoeira que floresceu, que inclusive produziu amêndoas, foi colocada dentro da arca. Então ela aponta para o Cristo ressurreto, confirmado como nosso sumo sacerdote, assentado à destra do Pai. Aí diz assim, a vara de Arão tinha florescido e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança, as tábuas do pacto, do concerto, aqui os 10 mandamentos. Então nós vemos que os 10 mandamentos eles apontam para uma aliança. Qual aliança é essa? A antiga aliança, a velha aliança, o Velho Testamento. Versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Bem, o apóstolo Paulo aqui ele não se deteve explicando cada um desses detalhes, né, do que significava cada um deles. Mas eu quero só comentar algo aqui em relação a esses querubins e ao propiciatório especificamente.
Quando nós lemos lá em Êxodo a forma como esses querubins seriam colocados, né, em cima do propiciatório, o propiciatório ele era a tampa que cobria a arca. E os querubins eles estavam ali, né, sobre o propiciatório, e as faces dos querubins voltadas para o propiciatório. Então era muito interessante, é como se o que estava sendo representado ali é que os anjos estavam atentos ao quê? Ao propiciatório. Suas faces estavam voltadas para o propiciatório. Por quê, meus irmãos? Porque o propiciatório, e é interessante que essa palavra aqui, ó, propiciatório, fazia sombra no propiciatório, ela vai aparecer mais uma vez no Novo Testamento. Ela aparece aqui e ela aparece uma outra vez, lá em Romanos capítulo 3. E é muito interessante esse texto de Romanos 3, porque diz o seguinte, ó, versículo 23 ao 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Só que, entendo que é a mesma palavra que propiciatório. Portanto, aqui nós poderíamos muito bem ter traduzido aqui no versículo, em vez de propiciação, a palavra propiciatório. Ou seja, ao qual Deus propôs para propiciatório. Ou seja, o propiciatório ele é um tipo que apontava para Cristo, óbvio, fazendo a propiciação. Mas o próprio propiciatório, né, não apenas o ato da propiciação, mas o próprio propiciatório apontava para Cristo. Aonde todos, né, têm os seus olhos fixos nele, nos céus e na terra. Os anjos, né, desejam bem atentar, né, estar atentos, né, para aquilo que o Senhor fez por meio de Cristo. Continuando agora aqui em Hebreus, versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, então o tabernáculo ele era uma tenda que era montada, e então os móveis ali eram dispostos, né? Sempre ela era voltada para uma direção específica, não era para qualquer lado. Sempre a parte da frente do tabernáculo estava voltado para o oriente, para o nascer do sol. Portanto, o candelabro sempre ele estaria, bom, uma vez que estava sempre voltada para o nascer do sol, o candelabro estaria para o lado sul, a mesa para o lado norte, né? E para o fundo, né, estaria ali o altar do incenso e lá no final a Arca da Aliança. Estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, ou seja, no lugar santo, cumprindo os serviços. Uma das situações que nós vemos, por exemplo, o pai de João Batista, Zacarias, o sacerdote Zacarias. O que ele estava lá fazendo quando ele tem a visão, né, quando aquele anjo, né, fala para ele, né, que ele iria ter um filho, queria chamar o nome dele de João, onde ele acaba ficando mudo, porque, né, como será isso? Ele duvida. Né, eu já sou velho, minha esposa é velha e tal. O que ele estava ali fazendo? Ele estava fazendo aquele serviço diário, onde dia após dia os sacerdotes entravam, eles verificavam se as lâmpadas estavam todas acesas do candelabro. Uma vez na semana eles iam lá, trocavam os pães, né, no dia de sábado, né, substituíam por pães novos na mesa, mas diariamente também, né, o que era feito era o incenso. Então, o sacerdote ia lá e oferecia o incenso no altar do incenso. Todos os dias. Isso no lugar santo. Eles não adentravam no Santíssimo. O Santo dos Santos, os sacerdotes não tinham permissão de entrar. Mas no segundo, ou seja, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, pela ignorância do povo. É muito interessante. Diz uma vez só no ano que o sumo sacerdote entrava. Mas olha essa ênfase, não sem sangue. Ele não entrava só de qualquer jeito assim, não.
Ele só entrava com sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Quando nós lemos lá em Levítico sobre como é que era o procedimento da entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos para fazer a expiação, nós vemos que esse ato de oferecer sacrifício primeiro por si mesmo, ele matava um bezerro, um touro. E o sangue deste touro, deste bezerro, ele levava para dentro para fazer na primeira expiação pelos seus pecados. Depois, tinha aqueles 2 bodes que eram separados. Um era o bode emissário, onde o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça daquele bode, confessava os pecados, tal, e aquele bode era levado para o deserto, e falava assim, carregando os pecados do povo. É óbvio que tudo isso era simbólico, onde eles apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira, que carrega o pecado do mundo. E o outro bode que não era aquele que seria para expiação, para ser morto, ele era então imolado, e o seu sangue então levado para dentro do Santo dos Santos, aspergido ali o propiciatório, em relação à expiação dos pecados da nação, do povo. Que oferecia, como diz aqui, que oferecia por si mesmo, no caso o sangue do touro, e pelos pecados por ignorância do povo, o sangue daquele bode. Versículo 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Olha para o que estava apontando isso. Se Cristo não viesse, simplesmente ninguém teria acesso a Deus. Porque o que isso demonstrava, tudo isso também tipificava, é que o povo não tinha acesso a Deus. Porque vamos lá, olha o que acontece. Os gentios podiam entrar dentro que fosse do átrio daquele tabernáculo? Não. Só os judeus, só aqueles que já que eram circuncidados, já faziam parte da aliança, esses até poderiam entrar no átrio ali. Mas um judeu comum poderia entrar no lugar santo para oferecer incenso, como por exemplo o rei Uzias tentou fazer? Não. O rei Uzias era da tribo de Judá, ele não poderia entrar no lugar santo. Só os sacerdotes, e não era nem qualquer levita. Mesmo os levitas não podiam, porque os levitas até o lugar comum da atuação dos levitas era o átrio. Mas agora os sacerdotes, eles podiam entrar no lugar santo, coisa que nem os outros levitas não podiam. Então os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, mas no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, nem os sacerdotes comuns podiam entrar. Só um. E uma vez no ano ainda, não era nem na hora que quisesse. Só uma vez no ano o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. No local que simbolizava, apontava para a presença de Deus. Tudo isso demonstrava o quê? Olha só, versículo 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, não estava revelado, manifesto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, com base no Velho Testamento, com base na velha aliança, no velho pacto, nós conseguiríamos ter acesso à presença de Deus? Não. Mas é interessante que também essas coisas todas, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo isso já apontava para um cumprimento futuro na segunda aliança, a nova aliança, no sangue de Cristo. E é por meio dessa que todos nós temos acesso à presença de Deus. E inclusive, eu disse sim, eles não se tinha acesso à presença de Deus por meio da velha aliança. Mas por meio da nova aliança, não só nós temos acesso à presença de Deus, como todos os que viviam antes, pela fé no Messias, também tinham. Então, por exemplo, o rei Davi,
ele tinha acesso à presença de Deus? Tinha. Então, mas peraí, mas... Novamente, porque o sacrifício de Cristo, ele é retroativo. Os efeitos do sacrifício que ele fez retroagem. Por isso que todos aqueles santos do Antigo Testamento tinham acesso à presença de Deus. Porque a nova aliança, os seus efeitos retroagem. A obra de Cristo retroage para alcançar a todos eles. E é com base nisso que eles tinham acesso à presença de Deus. Agora, se fosse baseado simplesmente no Velho Testamento, no pacto das obras, eles não teriam acesso à presença de Deus. Continuando, versículo 9, aqui de Hebreus 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem 12 sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Vejam, é dito claramente aqui, então, que naquele tempo em que o livro de Hebreus foi escrito, ainda o templo estava de pé, ainda se ofereciam sacrifícios, como diz aqui, ó, é uma alegria para o tempo presente. Né? Naquele tempo presente, o que fazia? Se oferecem 12 sacrifícios. Mas aqueles 12 sacrifícios oferecidos lá no templo podiam aperfeiçoar aqueles que faziam o serviço? Não, não podia aperfeiçoá-los. Podia torná-los perfeitos, né? Aperfeiçoar no sentido de tornar perfeito. Podia torná-los perfeitos? Não, não podia torná-los perfeitos. Há um único sacrifício que pode nos tornar perfeito: o sacrifício de Cristo. Só o sacrifício de Cristo é que pode nos aperfeiçoar. Porque, como é dito aqui em Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o sacrifício perfeito de Cristo e a sua vida perfeita podem nos aperfeiçoar, podem nos tornar perfeitos. E esse é o objetivo, meus irmãos. Sabe qual é o objetivo nosso, de nós estarmos aqui? O meu objetivo ao pregar, o objetivo da igreja ainda estar aqui na terra, é conduzir o máximo possível de homens e mulheres à perfeição. É o que Paulo fala, por exemplo, em Colossenses. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 25 em diante, diz o seguinte: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Vejam que esse é o objetivo. Paulo lhe apresenta isso como o objetivo da vida dele. Por que ele combate, por que ele trabalha, né, tal? É para que ele possa apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Essa perfeição é uma perfeição para que o homem seja perfeito em si mesmo? É isso que está escrito aqui? Não, é perfeito em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é perfeito. A vida de Cristo foi uma vida perfeita. E a perfeição de Cristo é atribuída, é imputada a nós pela fé. Então, quando nós cremos, a justiça perfeita de Cristo nos é imputada e nós somos, então, justificados diante de Deus. Continuando aqui agora em Hebreus 9, o versículo 9, né, diz assim, ó, o final do 9, né, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Ou seja, tudo isso foi imposto, ou seja, o Senhor, né, colocou debaixo de lei, né, para que eles fizessem aquilo, mas isso até quando? Até o tempo da correção. Qual é esse tempo da correção? O tempo em que Jesus veio.
Depois que Jesus veio, isso foi corrigido. Agora não precisa mais. De todos essas comidas e bebidas, abluções, justificações da carne, né? Ou seja, esses sacrifícios todos, toda essa obra sacerdotal, né, que havia desse sacerdócio da ordem de Arão, tudo isso agora foi corrigido em Cristo. Não há mais necessidade. Versículo 11, ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Cristo, ele se ofereceu uma única vez. Ele não precisou todos os anos, né, como era feito antes, né? Todo ano o sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos com sangue que ele oferecia por si e pelo povo. Mas não só isso, todos os dias tinham sacrifícios. Por mais que não se entrava todos os dias no Santo dos Santos, mas todos os dias tinham sacrifícios. Agora, Cristo precisa se sacrificar todos os dias por nós? Ele precisa todo ano, né, novamente morrer por nós? Não. Uma única vez, meus irmãos. Uma única vez. E foi uma única vez também que ele entrou no santuário. Ele não precisou entrar mais de uma vez. Por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que coisa tremenda, meus irmãos. Uma redenção que é eterna. Nós vamos ver já já mais um outro aspecto que é chamado aqui nesse texto de eterno, que é o que? A herança. Ou seja, Jesus, ele é, como diz ali, ó, o sumo sacerdote dos bens futuros, né, no início do versículo 11. E isso aponta, né, que ele é um sumo sacerdote que faz a nossa mediação, né, ou seja, ele é o nosso único mediador, o único mediador que há entre Deus e os homens, e justamente para que nós possamos ter uma herança eterna. Então ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Versículo 13 vai dizer o seguinte: porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne. Aliás, perdão, eu comi aqui na leitura o C, né? Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Vejam, o sangue de touros apontava, né, para o sumo sacerdote, né, que oferecia primeiro, né, a expiação pelos seus pecados. O sangue de touros, bodes, né, no versículo 13 ali, expiação pelos pecados do povo. A cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos. Qual é esse detalhe aqui, meus irmãos? Havia uma novilha vermelha, né, completamente vermelha, que ela era imolada, ela era completamente queimada, e as suas cinzas eram misturadas com água, e aquela água então ela era chamada água da purificação. Para que ela era usada? Quando alguém se tornava cerimonialmente impuro, né, imundo, por ter tocado num corpo morto. Ou seja, precisou se envolver em alguma situação, né, de alguém que morreu, precisou manusear o corpo daquela pessoa que tinha morrido, ou estava num ambiente onde uma pessoa morreu, né, num ambiente fechado, assim, né, numa tenda e tal, e aquela pessoa, né, e tinha alguém ali dentro morrido. Essa pessoa ficava por 7 dias, né, cerimonialmente imunda, e não poderia entrar no tabernáculo. Poderia ser qualquer pessoa, né, qualquer pessoa do povo de Israel ali, um levita, um sacerdote, né, nenhum deles poderia entrar no tabernáculo enquanto estivesse imundo. Então precisava ser purificado com a aspersão dessa água, né, de purificação que continha, né, misturada nessa água as cinzas dessa novilha. Muito interessante, né? Era nesses casos em que havia essa contaminação pelo contato com um corpo morto.
E aí é dito assim, ó, cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, santifica quando a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Foi digno de nota aqui, né, o fato de que era o contato com o corpo morto, que a pessoa ficava, né, imunda, e as cinzas da novilha purificavam, né, cerimonialmente, né, para poder novamente adentrar o tabernáculo. Mas agora, tudo isso, tanto o sangue dos touros e bodes, como aquela própria cinza da novilha e aquela água na qual era misturada, aquela água purificadora, tudo isso apontava para o quê? Tudo isso apontava para o sangue de Cristo. Por isso diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Cristo é aquele cordeiro sem mácula, imaculado. Só que é interessante que ele oferece a si mesmo, não sozinho. A Trindade, meus irmãos, estava atuando no sacrifício de Cristo. O Pai foi aquele que ofereceu o seu Filho em sacrifício. É dito lá em Isaías 53 que agradou ao Senhor moê-lo. Então o Pai ofereceu o seu Filho em sacrifício na cruz. Jesus, ele mesmo, era o sacerdote, o sumo sacerdote e também o próprio sacrifício. Portanto, ele ofereceu a si mesmo, ele deu a sua vida, ninguém a tomou, ele a deu. Só que é raro nós vermos, né, um versículo que diretamente aponte a atuação do Espírito Santo nesse ato de Cristo, ao se oferecer por nós. Mas aqui nós temos. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então aqui nós vemos a atuação da Trindade, meus irmãos, quando Jesus se ofereceu por nós na cruz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade estavam atuando no momento da crucificação de Cristo. Naquele sacrifício perfeito, que nos redime eternamente. Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. O sangue de animais podia purificar a consciência, meus irmãos, de alguém? Não, meus irmãos. Mas agora o sangue de Cristo pode purificar completamente as nossas consciências. Pode purificar os nossos corações. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, o sangue de Cristo é poderoso para nos perdoar os pecados. O sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de toda injustiça. Nesse sangue nós podemos confiar, meus irmãos. O sangue de Cristo pode nos purificar, nos lavar de todos os nossos pecados. As obras mortas que falo aqui são os pecados, os mesmos dos quais é dito lá em Hebreus 6, né? Fala do arrependimento das obras mortas. Hebreus 6, versículo 1. As obras mortas das quais nós nos arrependemos, elas são purificadas pelo sangue de Jesus. Então, os nossos pecados, ou seja, as nossas obras mortas, não nos contaminam mais. Quando nós somos lavados no sangue de Jesus, quando nós somos purificados no sangue de Jesus. E se nós viermos a nos contaminarmos novamente, se viermos a pecarmos novamente, que saibamos que podemos recorrer sempre ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma fonte aberta para a purificação de todo o pecado. Aí diz assim agora o versículo... só não quero deixar sair do 14 sem finalizar esse aspecto. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. As nossas obras conduzem à morte, as nossas obras são mortas, né, porque não são... Né, quando são obras mortas é porque não foram feitas, né, com base na fé. Mas aqueles que têm uma fé viva no Deus vivo, né, esses produzirão obras vivas, né, obras que agradam a Deus. Né. Então que nós venhamos a servir ao Deus vivo. Né, e esse serviço, né, são obras, né, podemos chamá-las assim, né, então, de obras vivas, né, ou seja, esse serviço a Deus, né, que é fruto da nossa fé nele.
Continuando agora o versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, quando é que um testamento ele passa a valer, meus irmãos? Se eu fizer um testamento, vou deixar tais bens, né, para a Marina, tais bens para os meus sogros, tais bens para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, então eu vou lá descrevendo, né, cada item, assim, tem esses livros aqui ó, que eu gosto tanto, isso aqui eu vou deixar para tal, e eu faço todo um testamento, né? Quando é que ele passa a ter força? Enquanto eu estou vivo, ele tem algum valor legal? Enquanto eu estou vivo? Enquanto eu estou vivo, não. Ou pode alguém já sair pegando, né? Aqui ó, o Michael disse que eu vou poder ficar com esse aqui, já deixa eu pegar aqui. Pode? Não. Então ele não tem força, né, de fato destinar aqueles bens para as pessoas que estão, a quem está prescrito, enquanto o testador não morrer. Mas agora, no momento que morreu, a partir daquele segundo que ele morreu, passa a valer. Tudo, então, né, o que estava prescrito no testamento, ele passa a ter vigor. Passa a vigorar. Como diz aqui no 16, 17, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Só que eu quero me alongar agora aqui no versículo 15. Tá? Eu quero me aprofundar nessa passagem. Por isso é mediador de um novo testamento. Então Jesus, ele é o mediador de um novo testamento. Como é dito aqui, ó. Capítulo 8, versículo 6. Agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Ou seja, ele é mediador de um novo testamento. Como é que qual é o ato de Cristo? Qual é o ato dele principal como mediador deste novo testamento? É onde ele morre. Como diz aqui, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então, Jesus, ao morrer, ele nos redime. Ele nos alcança o perdão, a remissão dos nossos pecados. Esses pecados, eles tinham base em qual testamento? Olha só, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Isso significa, então, que todos nós estávamos debaixo do primeiro testamento. Ou seja, todos nós estávamos debaixo do quê? Do Velho Testamento. E quando cremos em Jesus, os efeitos da nova aliança, os efeitos do Novo Testamento são aplicados em nós. Então, as transgressões, as nossas transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento são remidas, são perdoadas. Ou seja, o que é esse primeiro testamento, meus irmãos? Esse primeiro testamento é o pacto das obras, é o pacto da lei. Qual é o Novo Testamento? É o pacto da graça. Por isso é dito assim, ó, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, nós não estamos mais debaixo do pacto das obras, mas estamos debaixo do pacto da graça. Existem apenas dois pactos, meus irmãos, ao longo de toda a história. O pacto das obras e o pacto da graça, que foram sendo revelados progressivamente. O pacto das obras, ele não se inicia lá no Sinai. No Monte Sinai, o pacto das obras ele apenas é ampliado e revelado, né, plenamente. Mas o pacto das obras ele se inicia lá com Adão. O pacto das obras se inicia com Adão. Por quê? Quando é dito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso é só porque nós transgredimos a lei de Moisés ou foi porque Adão lá no princípio transgrediu?
Me respondam. É por causa de Moisés ou é por causa de Adão? Por causa de Adão. Portanto, as transgressões, que é dito aqui, que Jesus, ele morre, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, isso implica então que esse primeiro testamento não está restrito somente ao Sinai, mas vem desde Adão, meus irmãos. O primeiro testamento ele já estava válido desde a época de Adão. Por quê? Porque ele é o testamento das obras, ele é o testamento da lei. Adão não foi colocado debaixo de uma lei, foi dada uma ordem para Adão. Ele poderia comer de todos os frutos que havia no jardim, mas no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Então Deus havia estabelecido um mandamento, uma ordem para Adão. Ele cumpriu? Ele conseguiu cumprir o pacto das obras? Não. Adão não conseguiu cumprir o pacto das obras. Ele transgrediu a aliança. Portanto, ele e toda a sua descendência foram afetados. Foram, como diz lá em Romanos, capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado de Adão foi transmitido à sua descendência. Por isso que em Adão todos são feitos pecadores. Como diz lá em Romanos, capítulo 5. O pacto da graça. Então, agora, o Novo Testamento. Deus disse que ele faria um Novo Testamento. Mas esse pacto, essa aliança da graça, esse pacto da graça, esse Novo Testamento, que é o pacto da graça, ele foi de fato, ele tinha vínculo com a morte de Cristo. Cristo precisou morrer, literalmente, para que esse pacto da graça pudesse ter efeito e salvar a todos, tanto aqueles que viriam após Cristo como os que vieram antes. Mas o pacto em si, ele só existe ali, ou ele é um pacto que ele é eterno? Ou pelo menos assim, o planejamento de Deus em relação a esse pacto, em relação ao Novo Testamento, isso é eterno ou não é? Isso é eterno, meus irmãos. Vejam que o sangue derramado de Cristo, ele é o sangue do Novo Testamento. Jesus mesmo diz isso. Vamos ler ali no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Vamos ler desde o versículo 26. Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora, olha o que é dito aqui em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoa em toda a boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, a aliança é eterna ou a aliança é uma aliança eterna, meus irmãos? A aliança da graça é uma aliança eterna. Ela já estava planejada desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Deus já havia planejado o pacto da graça. Vejam que quando é que Deus, com base no Novo Testamento, com base no pacto da graça, quando é que Deus nos concedeu graça? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação,
não segundo as nossas obras. Ou seja, não é segundo o pacto das obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ou seja, com base no pacto da graça. Segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, a nossa salvação que está vinculada ao pacto da graça é algo que já estava planejada por Deus, desde antes da fundação do mundo. Como diz aqui, desde antes dos tempos dos séculos. Vamos lá para Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Versículo 3. Jeremias 31, versículo 3 diz o seguinte: Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Sabe, o Diácono Gaúcho nesses dias estava lendo esse texto, né? Falando assim, né, como isso fala ao coração dele, e com certeza, né, fala ao coração de todos nós. Sabemos que Deus nos amou com um amor eterno. Se Ele nos amou com amor eterno, significa que esse amor da parte do Senhor com quem Ele nos ama, já é desde antes da fundação do mundo. Um amor eterno te amei. Ou seja, desde antes de nós existirmos, desde antes, sabe, da própria fundação do mundo, Deus já nos amou. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda em Jeremias 31, é interessante como diz aqui no versículo 18 e 19: Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Aqui tem um outro aspecto, né? A conversão, né? Como ela é uma obra, né, do Senhor em nós. Tudo que é dito ali, né? Converte-me. Efraim falando para Deus, né? Converte-me e converter-me-ei. Ou seja, uma atuação de Deus na conversão, nos conduzindo à conversão. Aí diz no 19, na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. E aqui descreve, então, irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor. Quando nós reconhecemos nossos pecados, ficamos envergonhados, né, por causa de tantas coisas, tantas transgressões cometemos contra o Senhor. Mas, por fim, nós vemos aqui que Deus fala o seguinte, versículo 29 em diante, que diz o seguinte: Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vejam como começa aqui, né? O que o Senhor diz? Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Então gravem esse aspecto, essa promessa do Senhor vinculada à nova aliança. E aqui é dito também: e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Isso aqui, meus irmãos, primeiramente, isso aqui está apontando para o quê? Justamente para essa atuação do Espírito Santo, nos levando ao conhecimento de Deus, nos levando à conversão. A conversão é um ato de Deus. E aqueles que são ensinados por Deus são aqueles que se convertem.
Jesus diz isso no Evangelho de João, todos serão ensinados por Deus. Então, para que alguém se converta, precisa ser ensinado por Deus, o Espírito Santo precisa atuar. Isso significa que nós não fazemos nada, né? A gente simplesmente joga tudo na conta do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer essa obra, o Espírito Santo vai convencer. Você vê aquela pessoa assim, o cara está andando todo errado assim, né? E aí a pessoa vai lá e diz assim, mas né, não adianta ir lá e falar, né? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Como assim? Deus vai nos usar para falar o Evangelho, para pregar o Evangelho. É óbvio que quem vai fazer a obra de convencimento lá no coração e ensinar, né, o coração daquela pessoa é a atuação do Espírito Santo, é o próprio Deus. Mas nós precisamos ser esses instrumentos da parte do Senhor para evangelizarmos. E para que então alguém possa ser conduzido à conversão e, portanto, também ser conduzido à justificação. Uma vez justificado, né, eu já tinha comentado na semana passada, né, eu não preciso dizer para aquele que já foi justificado, seja justificado, se ele já foi. Né. Só que tem um outro aspecto. Uma vez que nós fomos justificados, nós precisamos crescer em santidade? Sim, né? Como é que alguém cresce em santidade? Conhecendo cada vez mais a Deus. Então, por mais que eu não precise dizer para o meu irmão que já foi justificado, que ele precise novamente ser justificado, porque a justificação é um ato, né, único, inicial, mas a santificação é um processo gradativo. E no que tange a santificação, nesse aspecto sim, nós podemos e devemos buscar conduzir os nossos irmãos a um conhecimento cada vez maior da parte do Senhor. Então quando diz ali, né, não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhecer o Senhor, todos me conhecerão, entendo que isso aqui é restrito a apenas alguns aspectos, meus irmãos. Isso que não é o todo, porque daí alguém pode chegar à conclusão, então, né, que, eu não tenho mais o que conhecer de Deus, né, ou o meu irmão não pode me ensinar nada, né, de conhecimento de Deus. Por favor, não cheguem a esse tipo de conclusão, porque não é disso que está tratando o versículo. O versículo é específico para uma situação ali relacionada, né, a que alguém já convertido, alguém já justificado, né, que já nasceu de novo, ela não precisa ser chamada a um conhecimento salvífico de uma salvação que ela já tem. Apenas nesse sentido. Agora, nós estamos aqui, eu estou aqui pregando para uma congregação. Eu conheço o coração de cada um dos irmãos e no sentido de saber, né, de ter aquele conhecimento, né, e sondar mentes e corações, e saber, eu sei de cada um, todos que já nasceram de novo ou não. Eu não tenho esse conhecimento. Então, eu vou ter que chamar, porque se tiver uma pessoa só que não se converteu, eu tenho que anunciar e chamar que conheça ao Senhor. Então vejam que eu não posso jamais anular, né, e me sentir preso assim, né, de não chamar as pessoas a conhecerem ao Senhor, nesse sentido, né, supondo que todos já são, né, nascidos de novo, porque é uma coisa que somente Deus tem esse conhecimento. Da minha parte eu tenho que chamar, porque quantas vezes tem pessoas, sabe, que às vezes estão anos dentro de uma igreja, e às vezes só lá depois de, às vezes, uma década vão, agora é que eu realmente me converti, porque eu não era ainda convertido. Quantas pessoas já tiveram esse tipo de experiência? Daí imagina se nós simplesmente, né, começarmos, né, a tratar assim, né, não, se a pessoa está dentro da igreja, é membro da igreja, necessariamente é alguém que nasceu de novo. Às vezes não. Então nós devemos, né, sim, estarmos, né, evangelizando e muitas vezes, né, chamando a uma reflexão, né, para que as pessoas possam, daqui a pouco, alguém que está ali perto, mas ainda não nasceu de novo, venha se converter. E num outro aspecto que eu falei sobre a santificação, nós devemos cada vez mais progredir na santificação, ou seja, cada vez mais sermos semelhantes ao Senhor. Portanto, precisamos crescer no conhecimento do Senhor. E Pedro não disse, né, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Ele está dando uma ordem, um mandamento para crescermos
Não só na graça, como no conhecimento do Senhor. Então vejam que esse não ensinará, né, não vão dizer conhecer, é apenas no sentido restrito, relacionado a um aspecto, mas tem vários outros aspectos onde sim, nós devemos ensinar, né, o conhecimento de Deus uns aos outros, especialmente ainda no que tange à santificação, né, para que cada vez mais cresçamos no conhecimento do Senhor e sejamos cada dia mais semelhantes ao Senhor. Amém, meus irmãos? E tratando disso, né, vamos ler aqui um texto de Oséias. Oséias, capítulo 6, onde diz o seguinte: Oséias 6, 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você vê que aqui nós temos um outro texto que ele vai falar, então, nesse aspecto, sim, né, de nós falarmos uns aos outros para conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Né? A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E olha só o que Deus pede. Ele quer que nós sejamos principalmente o quê? Misericordiosos, e que nós o conheçamos. Eu quero, isso aqui é Deus falando para nós, meus irmãos, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O que é isso? Né? Lógico, o sacrifício nesse sentido que está sendo falado aqui, era principalmente aquele sacrifício dos holocaustos que eles faziam, né? Sacrifício de animais. Deus quer misericórdia, primeiramente. Mas agora também aplicando isso ao sacrifício de Cristo. Eu consigo obter misericórdia, aquela misericórdia que nos é oferecida por meio do sacrifício de Cristo. Eu consigo alcançar essa misericórdia se eu decidir não ser misericordioso com o meu próximo? Eu decido, eu não vou exercer misericórdia com ninguém, mas eu quero a misericórdia que Deus oferece por meio do sacrifício de Jesus. Eu vou ter misericórdia? Sabe, para que nós possamos alcançar misericórdia, né, ou continuar, né, debaixo da misericórdia de Deus, é óbvio que nós precisamos ser misericordiosos. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, né, a oração é conhecida como Pai Nosso, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então que nós venhamos a cada vez mais crescer no conhecimento do Senhor. Nós não poderíamos crescer em justificação. A justificação ela foi feita, ela é perfeita. Mas agora em santificação nós podemos crescer. Nós podemos crescer cada vez mais à semelhança do Senhor. E aí, nós chegamos ao versículo 7 de Oséias, que diz o seguinte: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Olha aqui, meus irmãos. Eles transgrediram a aliança. Que aliança é essa que eles transgrediram? Ele está falando aqui de Efraim, ele está falando, né, do povo de Israel, que transgrediu a aliança. E que ele fala, né, lá em Jeremias, que daí porque eles transgrediram a aliança, ele iria firmar uma nova aliança. Só que aí é dito aqui que eles transgrediram a aliança como Adão. Por quê? Porque a aliança que Deus havia feito com Adão, inicialmente, era um pacto de obras. Se ele obedecesse, ele teria vida. Mas ele, desobedecendo, estaria debaixo da morte. Da mesma forma, o povo de Israel, quando foi colocado ali debaixo daquela aliança no Sinai, era apenas uma revelação progressiva e mais ampla da mesma aliança das obras, do mesmo pacto de obras
debaixo do qual Adão já estava. E aí, eles conseguiram ter força para cumprir? Não. Continuaram transgredindo. Por isso a necessidade de uma nova aliança. Vejam que lá em Romanos, capítulo 9, versículo 30, é dito o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Romanos 9, 31. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, para que alguém fosse considerado justo diante de Deus pelo pacto das obras, precisaria ter as suas obras perfeitas. Ou seja, pela lei, para que alguém pudesse ser justo diante de Deus pela lei, precisaria cumprir toda a lei. Agora, como é que pelo pacto da graça alguém é justificado diante de Deus? Alguém alcança a justiça diante de Deus? Pela fé. Quando nós cremos. Aí, diz assim, ó, Romanos capítulo 10, versículo 3 ao 5. Porque, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim do pacto das obras é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, olha o 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, ou seja, Moisés descreve a justiça que é pelo pacto das obras, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, o pacto das obras, para que alguém pudesse ter vida, precisaria precisaria cumprir todas as obras. Transgrediu um só ponto, se tornou réu de desobediência à lei. Então precisaria cumprir tudo para poder ter vida por meio da lei, por meio do pacto das obras. Romanos ainda, capítulo 11, versículo 5 ao 7. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Ou seja, do pacto da graça, da aliança da graça, que é o Novo Testamento, a nova aliança. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, não tem como nós sermos justificados por meio de dois pactos. Ou seria pelo pacto das obras, ou pelo pacto da graça. Se fosse pelo pacto das obras, teria que ser pelas obras. E aí a nossa confiança deveria estar completamente nas obras da lei. Mas, graças a Deus que o Senhor estabeleceu para nós sermos salvos por meio de um outro pacto, não das obras, mas o da graça. Vai para o próximo. Pois que o que Israel buscava, aquela justiça pela lei, eles alcançaram? Não alcançaram. Mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Olha só, meus irmãos. Quem estava debaixo da lei? Quem nasceu debaixo da lei? Todos nós nascemos debaixo da lei. Todos nasceram debaixo do pacto das obras. Por isso que não há como um homem ser salvo a não ser por meio de Cristo. O homem só pode ser salvo por meio do Novo Testamento, porque ele já nasce debaixo do Velho Testamento. Todo homem nasce debaixo do pacto das obras. E precisa, pela fé, se apegar a Cristo e passar a estar debaixo do pacto da graça. Romanos capítulo 3. Aí tem gente que diz, não, só os judeus é que estavam debaixo da lei. Será? Só os judeus estavam debaixo da lei? Primeiro, a aliança foi feita com Adão. E todos nós em Adão, acabamos nascendo com uma aliança quebrada. Todos nós em Adão quebramos a aliança. Segundo, Romanos capítulo 3, versículo
Deixa eu ver aqui. 9. Pois que somos nós mais excelentes, aqui ele estava falando dos judeus, tá? Somos nós, né, os judeus, mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aí, olha o que ele vai dizer mais adiante aqui, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todos os judeus sejam condenáveis diante de Deus. É isso que está escrito? E todo Israel seja condenável. Não, é todo. O que mesmo está escrito aqui? Todo mundo. Todo o mundo seja condenável diante de Deus. Então vejam então, que todo o mundo está debaixo da lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. É só os judeus que não vão ser justificados diante de Deus pelas obras da lei? Não, é todos, judeus e gentios. Ninguém é justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que é dito agora em Romanos capítulo 6, versículo 14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele está falando isso para quem? Só para judeus ou para gentios também? Óbvio que para gentios também. Os gentios, nós não estamos mais debaixo da lei. Mas nós estávamos. Todos os homens nascem debaixo da lei. Todos têm uma obrigação para com Deus. Ninguém pode achar que não pode guardar os mandamentos de Deus. Todo homem é obrigado a guardar os mandamentos de Deus. Desde o momento que nasce. E toda vez que um homem transgride qualquer dos mandamentos de Deus, mesmo que ele não tenha conhecimento, ele está pecando. Um homem que não foi avisado que matar é pecado, está pecando? Está. Um homem que não foi avisado que tem um mandamento, não adulterarás, está pecando? Está. Então todo homem nasce debaixo da lei. Mas agora, é interessante que Jesus, né, quando aquele jovem rico chega para ele, né, perguntando, olha só, esse alguém aproximando-se e disse-lhe, Mateus 19, versículo 16, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. Mas fica assim, tá, mas peraí, se é guardar os mandamentos, então é obra. Exatamente. Jesus apontou o que no primeiro momento para aquele jovem? O pacto das obras, a lei. Para quê, meus irmãos? Porque a pergunta que ele fez é, que bem farei para conseguir a vida eterna? Se ele perguntou que bem farei, ele estava já num pressuposto que ele precisava, por suas obras, fazer algo. Jesus então apresenta. As tábuas, não eram as tábuas da aliança, os 10 mandamentos lá? Ó, vai lá, cumpre os 10 mandamentos aqui. Guarda aqui, ó. Disse-lhe, paz, Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Guarda os mandamentos. Né? Seja perfeito nisso e que, né, tu vai ter a vida. Conseguiria? Algum homem conseguiria, guardando a lei, ter vida? Não. E aí então aquele jovem, né, olha a convicção dele, né? Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele não percebia o quão pecador ele era. Né? Aí Jesus diz assim, ó, se queres ser perfeito, ou seja, por meio da lei alguém pode chegar à perfeição? Não. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ou seja, daí Jesus aponta para si. Ele que é o mediador de um novo testamento. Aí, né, se queres ser perfeito, primeiro, te arrepende desse pecado, né, de avareza que está no teu coração, e vem e segue-me. Deposita tua fé em mim. Aí, ou seja, Jesus aponta agora para o Novo Testamento, que é o único meio de um homem ser justificado e de fato ser perfeito. Que nós estejamos, meus irmãos, firmados
em Cristo, baseados nessa nova aliança, nesse Novo Testamento. Para concluirmos aqui, Hebreus 9, diz assim, Hebreus 9, 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Isso lá, quando estava sendo instituído a aliança no Sinai. Agora, vejam, porque havendo Moisés, versículo 18, por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro não foi consagrado sem sangue, o primeiro testamento, a primeira aliança, não foi consagrada sem sangue. A segunda seria consagrada sem sangue? Não. Então por isso que Jesus precisou derramar o seu sangue. É o que já foi dito lá para Adão e para Eva, lá no início. Que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Só que o que é dito? Que a serpente iria ferir o seu calcanhar. Por quê? Isso aponta para o derramamento do sangue do Senhor. Isso aponta para a morte do Senhor. Aquela semente, ela iria esmagar a cabeça da serpente ao morrer. Então Jesus, ao morrer na cruz e ao derramar o seu sangue, ele cumpre a promessa que Deus havia feito lá no Éden já. Diante do descumprimento do primeiro pacto, do pacto das obras, Deus já fala do novo pacto, do novo testamento, lá para Adão e Eva. Depois lá, o povo de Israel também descumpre a progressão desse pacto. Deus aponta novamente para o Novo Testamento, o pacto da graça. E por fim, Jesus vem. E, como diz no versículo 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso Jesus derramou o seu sangue, para nos remir de todo pecado, de toda transgressão. Amém, meus irmãos.